a nossa harmonização, né? Para quem gosta de acompanhar em casa, o de hoje é Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Xavier do Espírito Emmanuel. Número 14, em ti mesmo. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos 14, 21. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas da eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterá agradecido se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze abertamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante de Deus. O texto é simples, né? Normalmente com algumas palavras eruditas, mas esse eu considero que não carece de explicação, é bem claro sobre confiança, sobre missão, sobre o que a confiança que a gente tem que ter em nós mesmos ao receber tarefas, ou encargos, ou atribuições, ou mesmo dores ou missões a cumprir, né? Nós temos que entender que se nos foi dado aquele encargo, a gente tem capacidade de resolver, né? Aquela velha máxima que nós já conhecemos, Deus dá o frio conforme o professor. Né? Então, se nós temos a missão, nós temos também a capacidade de cumprir. Boa noite, aproveite bastante. Vamos então, irmãos, dar a palavra ao nosso convidado da noite, Romero, que nós conhecemos, para um tema do planista, que é um tema abordado também no livro, que graciosamente prometeu lançar na nossa casa, e desejamos aí toda a felicidade, que seja comparável. Palavra sua. Boa noite. Boa noite. Sejamos em paz, na confiança das bênçãos divinas em nossas vidas. A mensagem que foi lida logo no início, se todos perceberam, ela começa assim: tens fé, tenha em ti diante de Deus. É muito interessante esse reforço que Paulo deixou quando escreveu aos Romanos, porque até hoje nós ainda fazemos uma inversão nessa proposta de Paulo. Nós temos uma tendência a querer ter fé naquilo que é transcendente e perdemos a fé em nós mesmos, que é algo que nós podemos medir, acompanhar, ajustar, aperfeiçoar ou até nos acomodar, como na maioria das vezes temos feito. Allan Kardec, no meu conceito, foi um homem de fé, mas não de fé como usualmente se emprega hoje em dia, mas de fé neste conceito paulino. Ele tinha fé porque ele tinha segurança do que ele estava assistindo, participando, depois estudando, elaborando e, por fim, dando total exemplo e cobertura. A doutrina
vida, ela criou em si mesma um fundamento muito forte em cima deste homem de fé. Em livros que são considerados básicos, mas eu particularmente prefiro considerar a obra de Allan Kardec como a base da doutrina espírita. Para alguns pode parecer que eu estou apenas dizendo a mesma coisa, para outros, entretanto, fica bem visível de que eu estou extrapolando muito o limite dos 5 livros chamados de básicos. Porque na minha leitura não há nada de tão básico quanto se colocar neste contexto a íntegra da Revista Espírita, que em 12 volumes ao longo de 12 anos traduziu mês a mês não só a maneira como ele pensava, como ele interpretava, mas como ele analisava todas as outras obras que surgiam e que estavam ao nosso dispor. No ano de 1865, no mês de outubro, na Revista Espírita, ele faz uma colocação fazendo referência a um estudo que ele desenvolvia sobre um fenômeno que naquela época era curioso e que hoje continua curioso, só que na época ele analisou. E hoje a gente prefere dar de ombros, deixar de lado, como que não nos interessasse. Allan Kardec, em outubro de 1865, ele trata de um fenômeno que era chamado dos espelhos, que refletiam imagens do outro mundo. Na análise deste artigo, dessa questão, melhor dizendo, ele coloca mais adiante que muita gente tratava a questão dos espelhos como sendo o fundo dos corpos. Então ele desce, ele mergulha aí neste assunto também. O que levaria algumas pessoas a verem nos fundos dos corpos determinadas verdades e realidades? E já do meio para o final do artigo, ele diz, inclusive, grandes escritores têm falado deste assunto, uns com mais ou menos propriedade. Mas um escritor muito conhecido à época, que só para fazer um registro à parte, na sua produção literária escreveu mais de 100 romances. Um escritor, dizia então Allan Kardec, abordou um tema que diz respeito à questão dos espelhos e dos fundos dos corpos, mas que com uma abordagem muito mais equilibrada, apesar deste escritor não conhecer, pelo menos até o que ele sabia, a base espírita. Falava ele de Élie Berthet, o autor deste livro, A Dupla Vista. E na ocasião ele já menciona, o Élie fez publicar um romance chamado A Dupla Vista, que trata deste assunto com um conhecimento muito rico, diz Kardec. E a única ressalva que ele faz é dizer que o autor tinha exagerado em algumas cores, ou seja, ele tinha expressado algumas narrativas como sendo muito detalhadas e, portanto, desnecessárias. Mas ele acrescenta, entretanto, isto faz parte da estrutura do romance. Essa foi a primeira vez que Allan Kardec falou no livro A Dupla Vista, e hoje estamos aqui fazendo o lançamento nacional. Este livro nunca foi traduzido para o português, e mesmo na França ele é praticamente desconhecido. Foi preciso que eu tivesse encontrado uma amiga na cidade de Goiânia, e ela passa 6 meses na França e 6 meses no Brasil. E lá na França, ela vasculhou várias bibliotecas, até que ela encontrou um exemplar da Dupla Vista. E logo em seguida, ela vai em uma instituição que faz fotocopiagem do livro, e ela consegue, então, esse livro e nos manda. Por quê? Porque no meio espírita, o assunto Dupla Vista parece que é uma coisa que ninguém sabe o que é, nem de onde veio, nem para onde vai. Allan Kardec falava, portanto, em 1865, de um assunto que ele lançou pela primeira vez em abril de 1857, porque foi em O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda os estados que nós hoje chamamos alterados de
consciência, mas que ele chamava de emancipação da alma, ele coloca de repente para nós os sonhos que hoje nós espíritas simplesmente jogamos para Freud e Jung e companheiros, como se não nos tocasse o assunto. E aí na sequência ele põe dupla vista, sonambulismo, êxtase, catalepsia e letargia. E nós, os espíritas, no lugar de pegarmos estes assuntos e tentarmos pelo menos entendê-los, a gente simplesmente vai de conta que esse assunto não nos toca, fazendo a referência de que isto está no primeiro livro espírita, que é o livro dos Espíritos. Então, quando passam-se 2 meses, no mês de dezembro de 1865, Allan Kardec, ele tinha por hábito na Revista Espírita fazer comentários sobre obras, tanto obras espíritas, obras não espíritas e obras que mereciam o interesse da sua observação. E é exatamente em dezembro de 1865 que ele comenta nesta coluna pela segunda vez este bendito livro, A Dupla Vista. Allan Kardec, ainda para completar, deixa antes de desencarnar, porque ele desencarnou em março de 1869, ele deixa pronto um catálogo racional para a formação das bibliotecas espíritas, ou seja, uma indicação pessoal dele para todo aquele que quisesse fundar uma biblioteca espírita. E neste catálogo racional que Allan Kardec propõe, ele coloca como livros não espíritas, mas que mereciam ser lidos, o bendito livro A Dupla Vista. E nesse catálogo, só para fechar esse tema, ele foi tão criterioso de um jeito que ele coloca ali livros que nas bibliotecas espíritas deveriam ter: livros básicos de espiritismo, livros básicos de filosofia, de ciência, livros de moral, depois de teatro, de arte espírita. Depois ele entra para um ramo que até hoje os espíritas nós nos trememos todos: livros contra o espiritismo. Ele teve a coragem de sugerir que os espíritas deveriam ter nas suas bibliotecas livros contrários. Por que ele dizia isso? Porque se você tem medo de alguém que pensa diferente de você, é porque você é inseguro do que você sabe. Então Allan Kardec, ele não só naquela época já era muito na frente, e hoje, praticamente 160 e poucos anos depois, ele continua na frente, porque a gente não vê as casas espíritas tendo à disposição do seu público livros que não sejam espíritas. O que caberia às bibliotecas era colocar: este livro não é espírita, mas aborda o assunto espiritismo, porque pelo menos a gente fica conhecendo uma abertura total que ele teve e que fez uso para colocar o assunto para a gente. A gente vive uma situação muito vexatória. A gente vive hoje, depois de mais de 2000 anos de cristianismo, na dúvida se a gente atende ao capeta ou se atende ao anjo bom. A gente fica num emaranhado de situações que não sabemos necessariamente para onde nos dirigir. Neste assunto dupla vista, já que no final vamos abordar rapidamente sobre o livro em si. Neste assunto dupla vista, Allan Kardec falou e falou claramente. Na questão 447 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmaram para ele que a dupla vista, ou segunda vista, como também era conhecido, é a visão da alma, é a vista da alma. No outro artigo ele chama de vista psíquica ou visão psíquica. Bom, se é uma vista da alma, ele não está dizendo que nisto existe um intercâmbio comum espiritual. Não é um fenômeno mediúnico. É uma potencialidade que o indivíduo, nós seres humanos, temos de ver alguma coisa mais além, de ver inclusive com olhos fechados, e aí por diante. Mas ele seguiu no seu questionamento com os espíritos. Perguntou ele: a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem possui essa faculdade? E os espíritos foram mais uma vez extremamente claros, mas mais das vezes é espontâneo. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Logo,
Tem pessoas que têm o dom da dupla vista de forma natural. São aquelas pessoas que, quando chegam perto de nós, elas às vezes dizem umas coisas que nem elas sabem por que disseram. Ela chega assim para a gente e diz assim: você está preocupado com a sua mãe? E a gente diz: como é que você sabe? Ah, eu não sei, mas eu estou sentindo que você está transmitindo uma preocupação com a sua mãe. Não, mas não é bem uma preocupação, então o que é? Não, mas como é que você soube? Eu não sei como é que eu soube, mas eu sei. É uma faculdade que ela desconta mais ou menos assim. Ou então você tem uma pessoa e diz: eu te conheço. Bom, mas eu não sou daqui. E de onde é que você é? Eu sou do Uruguai. Mas eu nunca fui do Uruguai. Você já esteve aqui alguma vez? Não. E como é que eu lhe conheço? Eu não sei, mas eu lhe conheço. Como é que você sabe que você me conhece? Eu lhe conheço porque seu pai já desencarnou, a sua mãe está doente, na casa que você está, você vai ter que se mudar porque está tendo um problema. Como é que você sabe disso? Eu não sei. Normalmente nós temos um hábito muito forte de dizer: é o Espírito que está comunicando essa informação. Pode ser, mas pode ser exatamente este fenômeno chamado dupla vista. Você vê algo que está além do corpo, além da matéria, é uma visão da alma. No caso das curas do magnetismo aplicado, isto é chamado de tato magnético, que pode ser compreendido como tato natural ou como tato provocado. O tato natural é a essência da dupla vista. Você se aproxima de uma pessoa e diz assim: você está com esse problema. E a pessoa diz: como é que você sabe? Eu sei. Quando a gente já tem um tato treinado, a gente sente, mas aí já por repercussão de uma análise. E é muito engraçado porque às vezes a gente vê um homem, ao se aproximar de uma mulher, dizer assim: você está com endometriose. Ela diz: como é que você sabe isso? Eu não sei, eu estou sentindo aqui nos meus órgãos. Mas você não tem esse órgão para sentir uma endometriose. Ela disse: mas eu sinto. É algo que transcende. O que é impressionante é que isto já está colocado no livro dos Espíritos, isto já vem dentro de todas as obras clássicas do magnetismo, e nós simplesmente preferimos desconhecer e não tocar no assunto. Ah, isso é coisa da tua cabeça. Ah, não liga para isso não, isso passa. Como se fosse uma enxaqueca, como se fosse uma gripe ou qualquer mal-estar. E outras vezes, essa dupla vista, ela é provocada. Você quer ter, você possa. Óbvio que você vai correr alguns riscos de errar e forçar demais, mas existem metodologias para que a gente evolua e cheguemos a este ponto. Na questão 450, Allan Kardec pergunta: se a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? E os Espíritos dizem: óbvio, claro que sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e também abrem-se os véus. Mas isto é de uma resposta. Essa resposta é tão forte, de um jeito, que dentro dessa linha que eu estou tratando do assunto, fica mais inquietante ainda dentro de nós. Por que então que nós não procuramos isto? Porque quando a gente estuda a mediunidade, a gente aprende: a mediunidade depende da inter-relação com o espírito, e nem sempre os espíritos estão prontos para dar ou atender aos pedidos. Mas as disposições íntimas, essas nós podemos desenvolvê-las e ter a maioria das vezes quanto delas precisamos. A dupla vista era uma dessas situações. E por que ao longo de 160 anos de qualificação espírita, nós estamos com isso deixado de lado? São 160 anos, e não são 160 anos com livros escondidos, com livros no idioma que a gente não entende. São 160 anos com livros totalmente abertos para quem quiser, gosta ou não gosta, e queira ler. Como é que a gente vê essas coisas? Descobre que tem essas possibilidades. Das duas, uma. Ou nós somos extremamente descuidados, ou então nós não acreditamos no que estamos lendo. Porque se nós acreditássemos no que lemos, e se essa é uma conquista que praticamente todo mundo quer, por que isso está tão parado desse jeito? As pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu trabalho com magnetismo há mais de 50 anos.
até hoje, não tem um único livro que trata sobre o tato magnético. Não tem ninguém que dê um curso regular sobre o tato magnético. E o importante é que todo mundo que eu conheço que trabalha com magnetismo gostaria de ter isso desenvolvido. E se pergunta, então, por que a gente não desenvolve? Particularmente eu desenvolvi na marra, porque como não tem literatura, não tem nada, mas depois de 50 anos a gente aprende a fazer uma série de coisas. Mas tem vários companheiros aqui em Natal que já têm um contato magnético, ou seja, desenvolveram a dupla vista e conseguem obter resultados fantásticos em benefício da própria sociedade, da humanidade, dos familiares e de si próprio. Será que nós não achamos que isso é um desconforto da nossa vida, a gente saber dessas possibilidades e não fazer nada? Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Faz parte da resposta anterior. Por semelhança da organização que se transmite com as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. Nossa! O que tem de complicado uma pergunta e uma resposta dessa? Nada. O que tem de duvidoso? Nada. Nossa, isso é tão impressionantemente forte, cabível, encaixado, que cada vez mais fica esse abismo dentro de nós. E por que nós não avançamos nisso? Onde é que nós estamos, afinal de contas? Não, mas é porque esse assunto ninguém gosta, quando está lá que a gente vai ler, o pessoal, não, isso aqui já não é. A culpa é nossa, porque tudo aquilo que me incomoda e que eu quero saber, eu vou atrás. E eu me sinto um indivíduo perfeitamente humano. Acredito que todos nós, como indivíduos, seres humanos, temos as nossas curiosidades e as nossas necessidades. Eu duvido que tenha alguém que já conheceu o Espiritismo que não tenha interesse em entender certas coisas que lhe escapam. Já pensou você ter um parente em casa com uma enfermidade que levou ao médico, e o médico diz assim, procure outro especialista, você vai para o segundo, para o terceiro, para o quinto especialista, e não consegue resposta. Aí tem alguém com o dom da dupla vista, desenvolvido no caso especificamente do tato magnético, chega lá e diz, olha, este problema é por isso daqui. E ele não quer ter isso. Todo mundo quer ter, mas então por que a gente não desenvolve? E aqueles que já têm isso na própria família, não seria muito mais fácil ainda? E mesmo que não tenha vínculos hereditários, não é possível se desenvolver pelo estudo? Então estamos perdendo tempo. Esta faculdade pode, em alguns casos, dar a presciência das coisas. Olha que outra coisa curiosa, quem é que não quer saber antecipadamente o que vai acontecer? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela, a dupla vista, existe. Sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus, porém alguns somente. Convenhamos, é muita lógica, é muita clareza, é muita precisão na informação, a gente passar 160 anos sem, parece que ninguém leu isso, parece que ninguém percebeu. E volto a insistir. Se este assunto estivesse escondido numa revista espírita, num arquivo que Allan Kardec mandou apenas para alguns amigos íntimos e que ninguém sabia, ainda aí já era para a gente ter descoberto, mas não, isto tudo está em O Livro dos Espíritos. O que evidencia que a gente é muito demorado para tomar as decisões mais corretas. Na revista espírita de outubro de 1865, Allan Kardec deixa uma mensagem bem clara, porque se até então aqui a gente não entendeu, aí ele deixa aqui uma mensagem bem clara para que a gente entenda de vez o que é a dupla vista. O desligamento espiritual que tem lugar depois da morte. Olha como é que ele vai explicar o assunto. Então, na hora que você morre, tem um desligamento espiritual. Nesse desligamento se produz parcialmente, ou seja, o que acontece nesse desligamento se produz parcialmente durante a vida. E é então que se manifesta o fenômeno da visão espiritual, dito de outro modo, a dupla vista, ou segunda vista, ou visão psíquica. Ou
seja, ele não deixou mais nem para a gente pensar que ele estava falando de outra coisa. Cujo poder se estende tão longe quanto se estende a irradiação da alma. Como é que a gente pode imaginar a irradiação da alma? Meu Deus, eu estou me lembrando da minha mãe aqui agora. Já estou com ela. É assim que se irradia a alma. Ou então naqueles clássicos exercícios que a gente às vezes é levado a pensar, quando o professor diz para a gente: vejam como vocês não controlam as suas mentes. Quem controla a mente de vocês sou eu. E a gente já se revolta. Quer dizer que o senhor vai controlar a minha mente? Vou. Eu vou dizer para você não fazer uma coisa e quero ver que você não faça. Não pense, de jeito nenhum, não pense em um elefante cor-de-rosa. Não pense. E aí a gente já pensou. Como assim? Sim, você já pensou. E o pior ainda, se eu complicar o elefante, vai ficar mais difícil ainda. No lugar daquelas orelhas do elefante, existem duas trombas. O pior é que a gente está vendo um elefante cor-de-rosa com duas trombas no lugar das orelhas. Ou seja, a gente não tem um controle para isso. Se nós tomarmos a partir daí essa reflexão, a visão da alma vai aonde a gente quer. Porque é que quando a gente se lembra de algo que aconteceu há vários anos, e isso estava cheio de emoção, aquilo volta com toda a carga emotiva de novo. De repente a gente se lembra de uma brincadeira de criança, a gente se lembra de um colega com quem a gente fez algo que não deveria ter feito, que na hora a gente riu, mas que depois se arrependeu, e nunca teve a oportunidade de pedir desculpas. Disse: mas eu não me lembro disso, pelo amor de Deus. Eu estou vendo a pessoa aqui na minha frente, me volta toda a carga emocional. Isso é a viagem da alma, a viagem psíquica. E isso faz parte desse fenômeno chamado dupla vista. Mas por que é que a gente consegue determinar, detectar, ir a lugares que a gente não quer e a gente não consegue ir aonde a gente quer? Quem é que bloqueia isso? O nada? Os obsessores? Não sei. Não nos exercitamos para isto, somente isto. Fica muito difícil eu imaginar, por exemplo, um pâncreas. Se eu nunca vi um mapa anatômico e nem nunca parei para analisar como é que é a feição, onde é que está a localização de um pâncreas. Se eu nunca fiz nada disso, eu posso imaginar: será que o pâncreas está aqui? Não, eu acho que o pâncreas está aqui. Sim, você não tem a menor noção. Mas na hora que você vê o mapa anatômico uma vez e preste atenção onde está o pâncreas, a partir dali, quando alguém falar com você em pâncreas, você faz uma associação subconsciente e você é como se você visse o mapa anatômico e fala: ali o pâncreas. E aí você já sabe onde está. Logo, a gente perde muito acesso a muita coisa porque a gente não se prepara para ir se encontrar com essas coisas com as quais a gente perde o acesso. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é fundamental na doutrina espírita. Mas alguém às vezes coloca assim: mas de que adianta isso se isso não me melhora moralmente em nada? Porque realmente, sem moral, sem a gente ter os valores morais, tudo se perde, absolutamente tudo. Como é que a gente vai querer dar valor a isto se a gente não percebe a moral que está por trás disso? No romance A Dupla Vista, que nós estamos lançando aqui hoje, nós encontramos mais uma vez a genialidade de Allan Kardec por trás de tudo. Desses dois artigos, de outubro e dezembro de 1865, Allan Kardec vai buscar dois pontos que eu, que tinha lido o livro, inclusive na condição de revisor, a mim me passou despercebido a visão que ele teve. Ele diz: o romance é uma história muito bem formada pela mente do autor, e ele foi muito preciso. Ele deve ter lido alguma coisa para colocar os quadros da maneira como colocou.
Mas dentro das figuras, existem algumas situações que, se você não tiver a percepção do fenômeno, você vai imaginar apenas que é uma história, verossímil para alguns e inverossímil para outros. E ele vai. A história, ela é fundada numa personagem, uma mocinha bem jovem, que se chama Naka. E essa jovem, ela tinha problemas pulmonares, na época era chamada de física. E essa jovem, ela trazia em si uma grande potência de dupla vista. E ia além da dupla vista. Ela era sonâmbula igualmente. E a Naka, à medida em que ela vai crescendo na história, crescendo inclusive em idade, ela começa a despertar determinados fenômenos associados diretamente à dupla vista. Numa dada altura, ela simplesmente descobre que num determinado lugar havia um tesouro, e era um tesouro muito valioso. E o dono da casa onde esse tesouro estaria, e ela tinha visto, existe esse tesouro, e ele está escondido, e ela começa a dizer em sessões diferentes, momentos diferentes, como é que se faz para chegar ao tesouro, sem ela nunca ter ido lá. O homem diz que quer se apoderar do tesouro, e ela diz: o senhor não vai apoderar-se do tesouro, porque o tesouro não é seu. E ele diz: claro que é meu, porque está na minha terra, está na minha propriedade. E ela disse: tudo isso que é revelado, foi Allan Kardec diz, que foi muito interessante o autor ter colocado dessa forma, porque por trás aí tem o aspecto que Allan Kardec considera, o aspecto moral. A visão era perfeita, o local era perfeito, a informação era precisa, e inclusive a dedução dela de que ele não teria acesso ao tesouro. Ela não entra nos detalhes, e quem entrou foi Allan Kardec. Não poderia ser de outra forma, porque senão estaria destituída a moral. E não era a moral de um personagem, não era a moral de um enredo, era a moral, a grande lei da vida que a todos dirige. E no livro, quem for ter a oportunidade de ler, vai perceber que o personagem, por brutal egoísmo, ele se aventura em buscar o tesouro, e ele não alcança o resultado que ele queria almejar, ele estava almejando. Então, Allan Kardec busca uma história relativamente simples para destacar um aspecto moral. E num outro momento, a Naka coloca uma notícia que, quando foi verificada, a notícia era falsa. E aí muita gente debate, dizendo que a faculdade dela, que era até então segura e inquestionável, era falsa, porque parece que a gente também passa por algo parecido. Se você diz 10 verdades e as 10 verdades se confirmam, você é verdadeiro. Se você disser 100 verdades e só 99 se confirmarem, a partir daí você deixou de ser verdadeiro. Aquela única é suficiente para acabar com toda a sua estrutura moral. E a Naka então se encontra com essa situação em que ela disse algo que não foi confirmado. Mas ela manteve a informação. É desse jeito, mesmo depois de negar. Allan Kardec então abre uma outra janela para o aspecto moral. Diz que interessante. Primeiro, porque ela foi íntegra em dizer a verdade dela. E segundo, como essa verdade trazia dentro de si interesses baixos e não interesses nobres, a faculdade não é permitida para o mau uso, porque quando vai para o mau uso, ela se compromete lá na frente. Então, Allan Kardec consegue extrair de uma história algo de magistral para a gente perceber que nada existe sem moral. A dupla vista está à nossa disposição para a gente usar, com ou sem moral. Alguém pode até ser um tanto quanto romântico e dizer: não desenvolvemos ainda a dupla vista porque somos
uma sociedade que não temos moral suficiente para ela mudar. Mas nós poderemos também dizer do outro lado, somos uma sociedade ainda tão acomodada que não quisemos ainda descobrir as grandes potências que nós temos em nós mesmos. Quantas vezes, em sessões de marionetismo, eu particularmente já presenciei isso mais de uma vez, bem mais do que uma. Alguém tem uma enfermidade que ninguém encontra solução, e de repente, pelo magnetismo, portanto, usando a dupla vista, se descobre que está vindo o mal de uma fonte totalmente insuspeita. Só para dar um exemplo, e este exemplo eu dou porque eu já o fiz em vários seminários, uma criança, aos 3 anos de idade, aparece com uma brotoeja na região próxima à vulva. Os pais dela, marido e mulher, tinham participado de um seminário comigo e aprenderam que naquele caso o ideal era fazer pequenos concentrados depois dos pesquisas, mas insistindo nos concentrados ativantes. E eles assim fizeram. E aquela brotoeja, que era um pequeno tumorzinho, murchou. Mas 2 dias depois, em vez de um, surgiram 3. Eles repetiram, murcharam. Aí já apareceram vários. E com 2 semanas já tinha tomado toda a região do entrepernas da criança, e a criança vivia chorando sem parar com tantas dores. Aquele inflamou, infeccionou e ficou de uma forma intratável. Não tinha mais pomada, não tinha injeção, não tinha antibiótico, não tinha nada, antialérgico, nada resolvia o problema da criança. De 3 anos de idade. O magnetizador vai lá. E quando vai fazer o exame na criança, o problema estava na garganta. A criança com um problema lá na região da genitália. E toda a origem estava vindo de um processo que nós chamamos de laringe. A medicina não descobriria isso. Não descobriria porque são sistemas diferentes do chamado sistema fisiológico. São sistemas energéticos. Poderia ser que alguma outra corrente de estudos de curas descobrisse, mas a medicina invariavelmente não descobriria, porque está vindo de um outro ponto. Mas quem foi que garantiu isso? A dupla vista. Essa faculdade fantástica, que, como foi lido aqui nas questões propostas por Allan Kardec aos Espíritos, está disponível a todo mundo. Agora, quem não tem, estude e se aperfeiçoe. E quem tem, use-a. Mas quem tem medo. E quem quer não estuda, não se prepara, quer um pacote feito, e isso ainda não existe. Então, nós precisamos ter os instrumentos e usá-los com moral. A doutrina espírita é uma doutrina altamente moral. A moral da doutrina espírita segunda do Evangelho de Jesus. Qual o maior exemplo que Deus deu para a humanidade? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. Então essa é a nossa base moral. Mas só que Jesus, ele não temia fazer, ele não se limitava às regras da época, e foi por isso que ele foi perseguido e crucificado. Ele não foi crucificado porque ele era filho de Deus, porque filho de Deus somos todos nós. Ele não foi por ser um revolucionário político, porque ele não estava querendo cargos políticos. Ele foi porque ele calava o poder da época. Ele dizia, é assim. E aí ele volta a lembrar a primeira frase da mensagem incluída aqui hoje à noite. Tens fé? Tenha em ti, diante de Deus. Mas a gente tem fé na gente. A gente tem fé em Deus sem acreditar na gente. Como é que isso pode se processar? Se a proposta de Jesus foi sempre, ama a Deus, como amas ao teu próximo, como amas a ti mesmo. Então a referência parte daqui para lá. Mas a gente quer ter fé em Deus, como? Se a gente não tem fé na gente. Eu queria que você fizesse isto por mim. Sim, você o que não faz? Quem sou eu? Quem é você? Me dê a sua cadeira de identidade que eu digo. Mas não é isso que eu estou falando. Mas é isso
Quem é que nós somos? Quem é que nós somos para dizer que não somos? Nós somos mais. As faculdades espíritas, faculdades no sentido de dons, elas existem e durante muito tempo, milênios, nós não conseguíamos entendê-las porque não tinha quem abrisse a lousa para que a gente examinasse. A doutrina espírita escancarou tudo isso e não pediu reservas, por isso que não tem sacerdócio nem dogmas. Mas a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente parece que não quer se movimentar. Temos possibilidades muitas, mas como é que a gente se entrega a essas possibilidades, se não estudando, analisando, aprimorando, aperfeiçoando? Temos dons, todos nós temos dons. Quem de nós não tem dons? Mas até que ponto você tem fé no seu dom? Até que ponto nós acreditamos no que nós sabemos que possuímos? Nós somos pessoas que nos dizemos feios porque o nosso cabelo está assanhado. Nós somos pessoas que nos dizemos pouco inteligentes porque não entendemos uma equação. Nós somos indivíduos que não nos valorizamos por quase nada. Ou então vamos para o outro extremo. Achamos que somos os melhores do mundo porque o nosso cabelo é liso, é encaracolado, é novo, é branco, é preto, seja lá o que for. Nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo porque um dia soubemos primeiro de outras pessoas de determinada notícia. Não é assim que a gente vai alcançar muitas coisas. Nós podemos sim desenvolver a nossa dupla vista, vivendo-a, estudando, procurando, buscando. Este livro, A Dupla Vista, que aí está sendo lançado aqui hoje, e agradeço muito ao Augusto Caminho que aceitou o nosso oferecimento, que vir aqui nesta noite fazer este lançamento. Este livro ele é muito bom para que a gente tenha uma noção do que é dupla vista. E vamos ter noção do que é dupla vista, do que é sonambulismo, e até que ponto isto pode ser usado por nós. E até que ponto isto foi maltratado. Durante a vida quase toda nós vemos as pessoas que têm sonambulismo e dupla vista sendo consideradas doentes, como se esses fenômenos não existissem ou se eles fossem do mal. Não são do mal. São forças do bem, são forças positivas. E nós que nos propomos ser espíritas, sejamos, fazendo com que o Espiritismo atenda tudo isso porque nós dizemos e procuramos ser. A dupla vista está lá fora à disposição de todos. Eu particularmente agradeço em meu nome, em nome da editora Vem Saber. Assim como tenho certeza que também ficam felizes Allan Kardec quando ele ofereceu o livro para a gente. Quando o Bertê escreveu, talvez ele sem imaginar nunca, e praticamente 170 anos depois esse livro estaria à disposição do público tão distante dele. E principalmente por vocês terem vindo. Muito obrigado. Deus nos abençoe a todos e façamos o melhor proveito do que temos nos